Então, vamos dando início à nossa aula do curso de Aprendizes do Evangelho. Nesse instante, asserenando o coração, entrando em sintonia com Jesus, com todos os benfeitores amigos encarregados do trabalho, da evangelização do Espírito, da divulgação do Evangelho, nos unindo aos benfeitores da nossa casa, Selfie. E assim vamos entrelaçando os nossos corações, formando um grupo único de encarnados e desencarnados, que temos o objetivo comum de aprendermos para servirmos a Jesus. Jesus querido, abençoe os nossos propósitos, nos fortaleça para que tenhamos condições de entendermos a mensagem tão libertadora dos teus ensinamentos, que possamos ter sempre a força de colocarmos em prática, nessa vivência diária, nas coisas pequeninas, o teu exemplo, e que possamos sempre termos essa certeza absoluta do seu amparo, Jesus, conduzindo a nossa existência. Que nessa noite possamos deixar os nossos corações extravasarem a alegria desse momento tão único de revivermos as passagens evangélicas, de aprendermos a compreender o significado de toda a vida de Jesus. E assim envoltos por essas vibrações já amorosas que estão sendo derramadas sobre cada um de nós, nos irmanando nesse coração e pensamento, nos sentindo como se estivéssemos juntos na nossa casa querida. Vamos oferecendo a Jesus e assim com ela, com gratidão, iniciarmos o encontro desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E completando a nossa ligação com todas as fraternidades amigas que nos amparam, que nos auxiliam nesse momento de aprendizado, nós vamos entoando o hino dos aprendizes do Evangelho. Pai celeste, fonte eterna de bondade, auxilia
Vamos, então, à leitura, né, da lição hoje. Em Boa Lógica, lição 36, da Agenda Cristã. Quem que ficou encarregado da leitura? Eu, Ah, tá. Então vou colocar. eu, Mônica. Em Boa Lógica, lição 36. Quem alimenta o ódio, atira o fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício, encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade, faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisitor da própria alma. Quem estima a censura, lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis, aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal, dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem vive colecionando lamentações, caminhará sobre a chuva de lágrimas. O que eu entendi nessa lição aqui é que a vida nossa é um plantio. Você planta e colhe. Nada mais é do que a lei de ação e reação. O que você faz de mal, você vai colher de mal. O que você faz de bem, vai colher de bem. E todas as situações, todas as frases citadas aqui, é isso. A lição a gente tinha que tirar uma cópia e botar na geladeira, né? Ler todo dia, a Sim, gente conseguir melhorar. Geladeira do lado de fora. Sim, sim, que é para ver mesmo. já na frase ali, uma das frases já diz, né? Você está produzindo neve em volta de si mesmo. Em cima de si mesmo, né? É um gelo, né? Um desconforto. O tema de hoje é discuta com serenidade, o opositor tem direitos iguais aos seus. Alguém chegou a refletir sobre ele e gostaria de falar conosco? Eu tive um grande avanço. Eu já não estou discutindo mais, deixo só outra pessoa ter o direito dela. E se não me agrada, ouvir e aguinha na boca, né? Fazer uma oração para tentar não discutir. Esse é o treino, né? Tem mais alguém? Eu vou ler aqui o da Andressa. A Andressa, ela não está participando ao vivo aqui conosco, porque ela começou um curso de Libras, que ela estava esperando há muito tempo e é nessa hora. Então, ela está vendo a aula depois, mas está me mandando as coisas. Então, Depois vai trabalhar no selfie com Libras, porque tem eu falei público para que ela. precisa disso. Eu falei para ela, né? Aí ela mandou o tema e eu pedi permissão para ler. Então, vamos lá. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Existe uma frase que diz: não levante a voz, melhore os argumentos. Desmond Tutu. E aí ela escreve: isso é o que geralmente fazemos. Ao discutir com alguém, levantamos a voz ou gritamos. Muitas vezes não queremos ouvir o outro lado, que talvez se ouvíssemos, em muitas ocasiões, né, veríamos que há lógica, há contra-argumentos plausíveis. No momento, também entra em cena o orgulho, querer estar certo, querer dar a última palavra. Não aceitamos o que o outro pensa de forma diferente de nós. Não entendemos e não fazemos questão de entender. Apesar de entrar nessa armadilha, penso que não é algo benéfico para nenhuma parte. Discutir ou trocar ideias de forma tranquila nos possibilita ampliar nosso entendimento das coisas, das relações, da visão de mundo, etc. Também creio, não que pratique sempre, que se um lado está irritado, exaltado ou convicto de algo com muita veemência, vale a pena se falar e tentar conversar em outro momento. Muito boa reflexão.
Vamos continuar, né? Refletindo e praticando. Vamos chegar lá, com certeza. Então, agora, vamos envolvendo o Mário em nossas vibrações de carinho e rogamos a Jesus que derrame sobre ele as suas bênçãos, que os espíritos encarregados do nosso curso possam ampará-los, inspirá-los, para que ele tenha condições de passar com serenidade tudo que ele preparou para nós no tema de hoje. Que assim seja. Você tem que liberar o microfone antes, senão não dá certo. Pronto. Boa noite. É uma das aulas que faltavam no Aprendiz do Evangelho. De um tempo para cá, a Federação trouxe, né, as desobsessões realizadas por Jesus. Porque o Espiritismo fala de desobsessão, de obsessão, e as pessoas ficam imaginando que é o diabo, que é o capeta, que baixa no corpo das pessoas. Então, nós vamos tirar um monte de fantasia através dessa aula. Primeiro, que a ciência diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, não tem essa de espírito baixar onde já tem espírito. E espírito nenhum está dentro do corpo. Isso nós já vimos em aulas de corpo físico, perispírito e espírito. Então, é uma sobreposição. Mas vamos desenvolver o tema. Na visão espírita, a obsessão, segundo Kardec, é um dos piores flagelos por que passa a humanidade. Então, flagelo já nos coloca numa posição assim, de extremo da dor, do sofrimento. E Kardec diz, obsessão é o pior dos flagelos. E muita gente é obsedada, e não sabe que é. Nós vamos estudar profundamente os efeitos mediúnicos na Escola de Educação Mediúnica, que são 2 anos, na Federação agora 3 anos de Educação Mediúnica. Lá é estudado profundamente. Aqui nós vamos ter uma visão moral, uma visão evangélica sobre o assunto obsessão. E vamos utilizar o maior entre nós que habitou na Terra, Jesus, tendo atuações sobre alguns obsedados na Palestina antiga, naquela época, e que estão retratados nos evangelhos. Os evangelistas são Marcos, João, Mateus e Lucas. Então, no Livro dos Médiuns, o que Kardec codificou sobre a obsessão? É o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre pessoas. Podem também adquirir sobre outros espíritos. Espírito com espírito e espírito com encarnado. Há também os obsessores encarnados que encarnam sobre outros encarnados. Há muitos lares que entram em desajuste, desarmonia, muitos locais de trabalho, quando uma pessoa quer se impor sobre outra ou sobre outras. É a mesma linha da obsessão. Quem pratica obsessão são só os espíritos inferiores. Então, se tem obsessor, é um espírito necessitado, é um espírito carente, é um espírito sofredor, é um espírito de moral inferior. Porque os bons espíritos, diz Kardec, não causam
constrangimento em ninguém. Então, se aquela pessoa erra e a outra pessoa faz questão de esculhambar, de execrar, de pisar em cima, esse é o retrato de um obsessor, de um espírito de moral inferior. Se a pessoa errou, vamos acolher, orientar, exemplificar, para que ela não repita o erro. E não execrar, não constranger a pessoa. Podemos agir como obsessores sem saber, na medida que causamos constrangimento. Quem está sujeito à obsessão? Primeiro, os médiuns. Por que os médiuns? Por que será que os médiuns estão sujeitos à obsessão? E eu já coloquei aqui uns slides, umas fotos bem de natureza, que é para aliviar mesmo. Porque o assunto é pesado, os pensamentos acabam ficando tensos. Então, que esses quadrinhos ajudem a evaporar pensamentos pesados. Os médiums. O que é médium, primeiro? Médium é o intermediário, é o meio. É uma palavra que vem do latim, que em português significa meio. Meio do quê? Meio do caminho de uma comunicação entre planos espiritual e material, material e espiritual. Esse é o médium. E por que ele é sujeito à obsessão? Porque o médium não evangelizado, sem formação moral, o médium indisciplinado, o médium que recorre a bebidas alcoólicas e vai para a prática mediúnica, o médium que tem um desregro na vida, o médium que abusa de alimentação. Todos esses sintomas que estudamos no básico, né, de vícios, de defeitos, podem levar o médium às garras de um obsessor. O médium pode até falar coisas e as pessoas confirmarem, porque o obsessor quer que o médium ganhe espaço, ganhe confiança. Depois o obsessor cria o que ele quer criar. Nós tivemos recentemente, 2 anos, se tanto, um caso de médium no Brasil que virou um escândalo gigantesco com abusos sexuais. É um médium, mas um médium que está faltando o quê? Evangelho, moral, aproximação de Jesus, reforma íntima. Porque nos apelos das vias do sexo, esse médium acabou se perdendo. Nos apelos do poder financeiro, esse médium acabou se perdendo. Sei de um cristal que uma pessoa comprou dele, porque ele disse que era para aquela pessoa, aquele cristal, e a pessoa pagou 80 mil reais. Então, esse é um desvio de conduta do médium. Certamente, por esse padrão vibratório desse médium, quais entidades que ele vai se ligar? Espíritos com moral inferior, espíritos que têm prazer no mal, espíritos que têm vícios, apelos a diferentes vícios, entre outros o do sexo, e que acabam, nós vamos ver o processo já já, conduzindo o médium a essas práticas, a esses desvios, que em algum momento vira escândalo. Eu conheci uma pessoa que pagou 80 mil reais num cristal porque achou que ia salvar a empresa dele. O cristal. A empresa dele quebrou. Então, não é só o médium. Todo ser, todo ser envolvido por sentimentos, emoções, paixões, pensamentos e atitudes negativas ou de moral inferior, estamos sujeitos à obsessão, a ser obsedado. Sentimento,
raiva. Esse sentimento atrai o obsessor. Sentimento de ódio atrai o obsessor. Emoção. Estou feliz porque o meu vizinho levou um tombo e quebrou a perna. Emoção. Atrai o obsessor. Paixão. O que é paixão? É querer alguma coisa além do padrão normal, do querer, do amar, do desejar. Paixão é apego. Também atrai o obsessor. Pensamentos e palavras e atitudes negativas. Eu não sei o quê. Atrai sofredor. É um obsessor que sofre também no plano espiritual. E outras situações, como apego ao tabagismo, apego ao alcoolismo, apego às drogas, todos esses outros atitudes inferiores, apego à maledicência, também faz com que o nosso padrão vibratório seja dessa esfera e, consequentemente, vamos atrair para nós aqueles que irão nos obsidiar. Minha garganta está raspando. Trabalhamos com desobsessão. Vamos ter exemplos aqui para dar de casos que fomos aprendendo, trabalhando. O trabalho de desobsessão, o trabalho do P3M, que é feito sextas à tarde e à noite no Self, quer dizer, era, né? Mas já volta. Nós vemos casos muito interessantes. Um caso foi o obsessor sendo... Nós chamamos de doutrinação. Na verdade, é uma conversa, porque nós, como doutrinadores, estamos ainda na cartilha Caminho Suave. Quem ri, eu vou descobrir a idade. Que conhece a cartilha Caminho Suave. Então, tem na roda de assistência espiritual, tem o médium, tem aqueles que dão o médium da psicofonia, o médium da sustentação, e tem o médium da doutrinação. Os doutrinadores acham que não são médiuns, eles são super intuídos e nos percebem, mas são médiuns também. Então, aquele que faz a doutrinação, que leva o evangelho até o obsessor, ouviu do obsessor. Não adianta você me separar, porque daqui a pouco, quando acabar tudo, aquela pessoa vai me atrair pelos seus gostos, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras. E eu vou. Vocês têm um trabalho aqui e a pessoa se desencaminha novamente lá. E o doutrinador, com habilidade, não, mas é bom que você deixe essa vida também. E deixe que essa pessoa, na época certa, vai deixar. Então, é muito importante isso. Cuidar dos sentimentos, das emoções, das paixões, dos pensamentos e atitudes negativas ou inferiores. Esse é o grande segredo para não sermos obsedados. No Livro dos Espíritos, na questão 245, eu achei essa imagem ótima, porque a maioria que está sob obsessão chega no self e diz assim, nossa, estou com um peso na nuca, estou com dor de cabeça. E aí vai descrevendo outras situações. Estou com náusea, estou com enjoo. São situações de um espírito sofredor que está se aproximando porque você atraiu.
E aí diz Kardec aqui no Livro dos Espíritos, na questão 245. De acordo com o caráter do espírito obsessor, a obsessão pode ser por vingança. Nós já tivemos várias vidas. Em alguma vida, se fizermos mal a alguém, esse alguém pode vir nos cobrar. Mas também já pode ter sublimado aquilo e pode nos ajudar. Compete a nós vigiar pensamentos, palavras e atitudes, conforme eu disse no slide anterior. Outros espíritos que sofrem no plano espiritual desejam fazer o mal aos encarnados, para que os encarnados também sofram. Ele fala, só eu vou sofrer? Não, vou agitar aqui para que sofra também. Outros obsessores têm prazer em atormentar e humilhar. Então, aquela pessoa que diz assim, eu não consigo dirigir, eu não consigo dirigir. Para! Você está atraindo um sofredor que vai fazer de tudo para você não dirigir. Por que você não fala com Jesus? Jesus, me ajuda a dirigir? O que você acha que vai acontecer? O peso negativo vai evaporar. Mas se você falar, não consigo dirigir, ou não consigo arrumar emprego, ou não consigo nadar, os irmãozinhos sofredores virão te ajudar a não conseguir o seu êxito. Então, é preciso vigiar o que se pensa e o que se fala para sair dessas malhas. Outros espíritos só querem rir. Muitos casos passam pelo trabalho do P3M, dos espíritos que falam, mas é muito gostoso ver a desarmonia, ver os xingamentos, as brigas. Nossa, eu dou tanta risada. E aí começa, então, um trabalho de evangelizar esse espírito para que ele aprenda que não tem graça isso, porque ele mesmo sofre, que é outra história. Outros têm ódio de ver o encarnado ir bem. Teve uma situação que o obsessor queria um casal aqui na Terra. E o obsessor tinha ódio do marido, porque o marido traiu o obsessor numa vida anterior, com a esposa do outro, do obsessor. E o plano espiritual mostrou a esse obsessor que, há 2 vidas atrás, quem traiu quem foi o obsessor. Então, um fez em cima do outro. E na vida presente, o encarnado já havia perdoado e queria o perdão daquele que ele traiu, e já havia perdoado, se comprometeu a recebê-lo como filho. Eu estava doutrinando dessa vez. E o plano espiritual mostrou que ele virá como filho, como ele viria como filho. Não sei se já nasceu ou se nascerá. E aí foi dito para ele, olha, você vai reencarnar como filho desse casal. Vocês se amarão como pais e filho e vão colocar uma pedra nisso. Não, mas eu não concordo. Aceite, você não vai escolher. Mas se você aceitar, vai ficar mais fácil a gestação, o nascimento e depois todo o seu desenvolvimento. Não sei se já encarnou, se vai encarnar ainda, porque tem todo um preparo para que essas coisas funcionem. Senão pode ocorrer outros problemas. Então, nessa questão 245, nós podemos falar muito mais ainda sobre obsessão. Mas aqui é para dar uma ideia. Por que eles fazem obsessão? É vingança, é prazer de ver o mal, é para rir, é para atormentar, é porque estão sofrendo lá, quer que o outro sofre aqui. Também já teve um caso desse. Há espíritos, diz Kardec, obsessores sem maldade.
que são até mesmo bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Eu acho isso ótimo para esclarecer. O que acontece? Nós já vimos caso no P3M, uma moça que vinha sofrendo obsessão. Quem era o espírito? O avô. O avô adorava aquela criatura. Mas desencarnou, ela cresceu, já era uma moça, uma senhora, não sei. E ele queria ficar junto dela para protegê-la. Só que ele, como diz Kardec aqui, pelo orgulho, achava que podia protegê-la. Mas ele precisava se orientar no Evangelho. Então, naquele trabalho, foi dito a ele, olha, o senhor não está ajudando, mas está atrapalhando, porque os seus fluidos ainda não são controlados para o amor. Então, o senhor altera as suas emoções e ela sofre aqui com esses fluidos mais pesados. É importante aprender a refinar os fluidos para poder doar. E ele aceitou e disse, como eu faço para refinar? O senhor tem que aprender, e aí houve um encaminhamento com os bons espíritos que assistem o self, e levaram esse senhor para aprender a como manipular os fluidos e um dia poder ajudar a neta. Então, nós todos vamos precisar eternamente do Evangelho. Carregar a bateria. Todos nós. Aí Kardec resolve classificar as obsessões. Então ele diz, a primeira é a obsessão simples, nós já vamos ver. O segundo estágio é de fascinação, já é uma obsessão com um complicador que nós vamos ver. O terceiro estágio é subjugação, que é uma obsessão difícil de ser resgatada, a pessoa. E o quarto estágio, possessão, que dá muita conversa nos meios espíritas, porque as pessoas não estudaram sobre possessão. Mas a gente vai ver direitinho, com calma, vamos ver. Então, obsessão simples. O que é uma obsessão simples? Às vezes as pessoas ficam assim, sentem uma pressão, não sabem explicar, sentem um aperto na cabeça, às vezes em cima, às vezes do lado. É uma obsessão simples. É quando um espírito se intromete na vontade do médium ou do encarnado. Então, um espírito se intromete sem permissão. Esse sem permissão, vamos esclarecer. Você não quer que nenhum obsessor te envolva. Mas o teu pensamento errado vai atrair o obsessor. A tua palavra errada vai atrair o obsessor. O teu olhar maldoso vai atrair o obsessor. O teu gesto, que as pessoas fazem muito no trânsito, né? Aqueles gestos vão atrair o obsessor. Buzinar desesperadamente atrás de alguém que está andando mais lento vai atrair um obsessor. Tudo que sair do padrão normal de paz, de harmonia, de equilíbrio, vai atrair o obsessor. Ah, se eu for no bar tomar uma, tem obsessor. Se eu for no motel, tem obsessor de um estágio mais avançado. São vampiros. Eu escolho onde eu vou. Se eu não souber onde eu vou, o que eu falo, o que eu como, o que eu bebo, com quem estou, eu vou atrair o obsessor. Divaldo, uma palestra de uns 4, 5 anos atrás, disse assim, não me permito ouvir palavrão. Não é falar. Falar ele já não fala. Ouvir. Por quê? Porque eu sou falho. Eu vou ouvir, a minha mente vai naquele ambiente.
eu me desarmonizo. Gravem essa lição de Divaldo. E assim que esse obsessor, sem vontade do médium, se intromete, ele impede o pobre homem aqui, no nosso caso, de procurar ajuda com os bons espíritos. O que quer dizer isso? Quer dizer que é aquele dia que você quer fazer uma prece e não consegue. É aquele dia que você quer ler um trecho do Evangelho e não consegue. Você já está sendo assediado por um obsessor. E sabe o que é pior? Às vezes, esses obsessores se comunicam como sendo bons espíritos, como teu mentor, como o pai João, mentor do Self, como o mentor da escola que nós estamos aqui nesse momento. Então, cuidado. Não consegue fazer uma prece, vai ler o Evangelho. Não consegue ler o Evangelho, liga para alguém. Pede para alguém fazer uma prece para você poder se reharmonizar, porque você já está sendo, de maneira simples, recebendo uma obsessão. Não pense que quem tem 10, 20, 40, 50 anos de doutrina espírita não sofre essas influências. Sofre. Porque estamos em mundo final de provas e expiações. E há tanta coisa acontecendo errada que, hora ou outra, o nosso pensamento cai. Se quiserem estudar mais profundo o livro dos médiuns, o capítulo 23 e o item 238. Fascinação. É o cego criando cegos. O que é fascinação? Primeiro, é uma ilusão. Se é ilusão, já saiu do campo da razão. É uma ilusão que o obsessor projeta no psiquismo. Se você estiver desatento, se você não estiver em paz, em harmonia, em serenidade, essa ilusão vai ser fixada no teu psiquismo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai perceber. Porque é sutil. O plano inferior sabe manipular os fluidos. E atua de maneira sutil, de tal forma que o fascinado não se considera enganado. As pessoas dizem, olha, você está dizendo, está cometendo equívoco, o que você está falando, e a pessoa não, não e não. Quem é mais alvo disso? Os espíritas. Quais espíritas? Expositores, os que trabalham com desobsessão e a diretoria das casas espíritas. Esses são os grandes alvos do plano inferior com o quesito fascinação. Há uns 20 anos atrás, o Luiz Sérgio aparecia em 400 centros espíritas, não sei se São Paulo ou Brasil. Ele precisou da médium que ele trabalhou, que eu não me lembro mais o nome, que ela viesse a público dizer, gente, ele não está mais se manifestando. E as manifestações dele foram, e ela deu o nome dela lá que eu não lembro. Então, as casas espíritas, 400 ou mais de 400, estavam fascinadas que era Luiz Sérgio e era um obsessor. E eram e deviam ser vários obsessores. Então, as casas espíritas também têm os seus cuidados, têm as suas reuniões, têm os seus contatos com o plano espiritual, avalia esses contatos para poder conduzir, que é muita responsabilidade, né?
Então, o obsessor, quando a gente fala obsessor, as pessoas imaginam que são espíritos assim menores. Eles são menores em moral, mas são muito inteligentes. São médicos, engenheiros, professores, arquitetos, gente muito séria, militares, com profundos conhecimentos de tudo o que sabemos que existe de profissão no planeta Terra. E eles envolvem essas pessoas com o objetivo de destruir. Ou o que vocês acham o papel da igreja na Inquisição e nas Cruzadas, e mais tarde na escravidão? Como é que a igreja se meteu nisso, tendo o evangelho como linha diretriz? Espíritos trevosos reencarnaram e se infiltraram na igreja para destruir a geração de luz. Então, esses obsessores, com muitos conhecimentos, eles inspiram confiança no nosso psiquismo. E ao inspirar confiança, nós acreditamos que estamos fazendo o melhor. E nos condiciona a aceitar a influência das suas teorias e posturas, que não refletimos. E alguém, às vezes, reflete e vai falar, encontra uma repulsa. Então, você vê que a pessoa está falando coisa errada, que vai ser até alvo de gozação do que está falando, que não combina com o seu trabalho, seja material, seja espiritual, e a pessoa não aceita. Mas você está livre desse obsessor. É difícil nessas horas. Então é preciso vibrar, é preciso orar, e não discutir, e não brigar. Muito disso acontece nos lares, mas acontece também na casa espírita. Nem homens instruídos, intelectuais, PhDs, pós-doutores, escapam dessas influências. Nem eles. Tanto que os escândalos acontecem também nessas esferas. E assumem afirmações absurdas como verdadeiras. Nós estamos vendo agora o Zuckerberg passar uma situação dessa. O fundador do Facebook, dono do WhatsApp, mais não sei o que mais. Quem quiser ler mais, Livro dos Médiuns, o mesmo capítulo 23, o item 239. Então, cuidado. Se alguém está com uma opinião contrária à sua, se alguém está falando alguma coisa diferente daquilo que você está assumindo como verdadeiro, preste mais atenção. E não brigue, não discuta. Ouça a opinião, porque ali pode ser o teu mentor tentando te mostrar que você está sendo levado pelo obsessor. Então, ter pontos discordantes numa conversa não é ruim. É bom, porque você pode cair em si e descobrir que o seu ponto de vista não estava legal. Possivelmente por influência da fascinação que algum espírito exerceu sobre você. Subjugação. Esse já é um estágio muito avançado. É quando o psiquismo, o seu psíquico, o meu, o nosso psiquismo, está envolvido. Já não temos mais vontade. Já não queremos mais fazer as coisas. Sabe aquelas pessoas que dizem, estou desanimado, estou largado, não tenho mais prazer em fazer as coisas. Isso pode ser moral, mas pode ser também no corpo físico. A pessoa adora uma determinada comida e, não quero mais. Não tenho vontade. A outra fala com entusiasmo e ela, ó dia, ó céu, o hard, né? Esse é um estágio complicado, depressivo.
Aqui entra a depressão. O que é a depressão? É o obsessor tomar conta da sua vontade e você se sentir o pior. E como caímos na subjugação? Deixando as outras duas fases acontecerem. E o plano inferior, que é inferior por moral e não por inteligência, ele traça direitinho a obsessão, a fascinação, para pegar a criatura na subjugação. Às vezes, você nem levanta da cama porque a entidade fala, fica aí. É uma luta desumana. Sem auxílio dos passes, não se resolve. Os passes começam a ajudar para você ter a sua vontade de volta e retomar a sua vida. Diz Leon Denis, no Problema do Ser no Destino e da Dor, que vontade é a maior força que cada um de nós tem. Se você quiser fazer uma coisa, você vai fazer. O único que pode te impedir é você. E se você mergulha nesse estado que estamos falando, psíquico, você perde a vontade de viver. Então, quando fala que o subjugado tem o efeito moral, quer dizer que ele, o iludido, o subjugado, toma decisões absurdas. Vocês nunca viram um ser humano relinchar como um cavalo na rua, galopar como se ele fosse um cavalo na rua, urinar na rua, falar pessoas sensatas falando coisas sem nexo. Esse é o subjugado moralmente. E corpórea, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. Às vezes, você vai fazer um ato. Gente, isso é muito sério. Às vezes, você vai ter um olhar e a pessoa vai achar que você está querendo, está cobiçando-a, seduzindo-a pelo teu olhar, mas quem fez isso foi o espírito obsessor. Às vezes, numa reunião, e eu já vi isso, já vi isso, nas minhas experiências profissionais. Às vezes, uma pessoa, uma reunião, focando um assunto, todo mundo caminhando, uma pessoa com uma palavra totalmente descabida, obsedado, o obsessor que fez aquilo. Às vezes, pessoas, olha o ponto que chega a isso. Pessoas estão quietas dentro do lar, sentem um impulso de sair. E alegam que o impulso é uma necessidade sem controle por sexo. Para encontrar alguém com quem manter uma relação. E não importa quem seja, porque o domínio é do obsessor. E o obsessor se satisfaz com a energia que é gerada. Ele vampiriza, por isso eu disse de motel. Motel é o local onde existem vampiros, obsessores que vampirizam a energia de quem está ali dentro. Um casal que se ama verdadeiramente, André Luiz diz isso para nós. O plano espiritual superior põe uma cúpula de proteção naquele lar onde ninguém se aproxima, nem o plano superior. É uma intimidade, porque a força do amor é criadora. Ainda que não seja para procriar, imagina, para gerar uma vida. Imagina a força que tem uma relação de amor. Então, o plano espiritual protege. Mas se a finalidade é amor, mas se a finalidade não é a procriação,
aquela energia espiritual toda é recolhida pelos espíritos de luz, que vão usar principalmente no vale dos abortados e dos suicidas. É muito sério. É a questão 240 do mesmo livro, do mesmo capítulo que eu falei. Possessão. É aqui que muito espírita se enrola. Nós não vamos ficar enrolados. Livro dos Médiuns, questão 241. Kardec não quis usar esse termo. Por quê? Filosoficamente, e o Livro dos Espíritos é filosofia pura, filosoficamente, ninguém pode possuir ninguém. Cada um é uma individualidade. Ele negaria as revelações que já estão lá desde a pergunta número 1 no Livro dos Espíritos e as seguintes. Então, ele não quis usar, mas ele não abandonou o tema. No Livro dos Espíritos, na 474, ele diz, por que ele não quis usar o termo no Livro dos Médiuns? Possessão supõe existência de demônios e a coabitação de um deles junto com a alma do encarnado no seu corpo. Ora, a ciência diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, isso não tem razão de existir, de imaginar que o possesso seja aquele que o diabo entrou no corpo dele e ficou junto com ele. Outra coisa, diabo não existe. Não há demônios. Há 2 espíritos, o encarnado e o desencarnado. E eles não podem morar no mesmo corpo. Deixa eu voltar aqui para demônio. Tenho que explicar tudo, porque senão ficam... Demônio foi uma expressão utilizada por Sócrates. Daimon. O que é demônio? No grego, gênio, ou o que nós chamamos espírito. Com o passar dos anos, os homens resolveram dizer que o gênio é o anjo. E o que faz mal é o anjo decaído, que é o diabo, que é o demônio. Não é. Na origem da palavra, demônio é gênio, é bom espírito, é espírito. Então, não existe isso, gente. Existe espírito com moral inferior. Possessão é a dependência absoluta da alma em relação àquele que está obsidiando. Vou dar alguns exemplos. Tem pessoas, eu já vi isso. Antigamente se fumava nos trabalhos, né? Graças a Deus, acabou isso. E eu cheguei a ver pessoa, acabou de apagar um cigarro, acendeu o outro. Falei, mas você acabou de apagar? Nossa, nem percebi. Bom, já que eu acendi, o que foi isso? Obsessor. Obsessor, ou talvez outro obsessor. O que eles querem? Eles querem o magnetismo que sai do cigarro, que isso satisfaz a necessidade, a dependência do tabagismo que os espíritos carregam consigo. No álcool, é a mesma coisa. Os espíritos cercam e brigam pelo ponto. Parece coisa de maluco, né? Mas eles brigam. Esse bar é meu, vai para outro. Porque eles já têm lá os frequentadores que eles encostam e incentivam a beber, 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 até cair. E muitos caem, muitos desmaiam, muitos entram em coma. E é assim, essa foto é perfeita para ilustrar. E os espíritos de luz chegam para tentar ajudar. Mas se esse aqui, que está com a garrafa na mão, não se ajudar, eles não conseguem, porque
há um livre-arbítrio que é respeitado por Deus, que dirá pelos espíritos. Teve um trabalho de desobsessão que a minha mão ficou cheirando pinga do obsessor. Eu mostrei para todos da roda. Depois todos viram, nos reharmonizamos para outro assistido, eu já não tinha mais o cheiro de pinga na minha mão. Vejam como essa energia passa do material para o espiritual, do espiritual para o material. Essa é a dependência. Pobre desses homens aqui nesse balcão. No livro A Gênese, capítulo 14, o item é o 47. Na obsessão, os perispíritos se identificam. Vamos lá. Nenhum obsessor vai obsidiar ninguém que não esteja em afinidade. Como se dá a afinidade? Pelo perispírito. Nós temos os mesmos centros de força do corpo físico no perispírito. O espírito tem os mesmos centros de força estando desencarnado. Há uma identificação. Imagina o gástrico do perispírito de um alcoólatra. Dá a ligação com o alcoólatra desencarnado. Só que o desencarnado precisa tanto que ele coloca o encarnado como que numa teia. Sabe a teia de aranha? Caiu lá, fica, né? Os insetos ficam lá. E a partir daí, o pobre do encarnado não tem mais vontade. Quem vai dirigir a vontade é o desencarnado. Se tiver 10 obsessores, os 10 vão querer beber a mesma bebida, fumar o mesmo cigarro, usar as mesmas drogas, manter a vida sexual. Na possessão, o espírito toma o lugar do encarnado nas decisões, sem que o encarnado abandone o corpo. Nós só abandonamos o corpo uma vez, quando morremos. Se quiserem fazer o teste, não tem volta, hein? Então, diz Kardec na Gênese, a possessão é, portanto, temporária. Por isso ele não assume possessão como uma coisa eterna. Mesmo nos livros espíritas, nós vemos os casos de pessoas dominadas pelo plano inferior, que em algum momento se libertam. E geralmente esse momento é quando prece, quando elevam os pensamentos para os bons espíritos. Por isso os romances espíritas devem ser lidos. Eles nos encorajam e nos ensinam. Religiões consideram possessão o corpo possuído pelo demônio. Não existe. A possessão é temporária, diz Kardec. E demônio também não existe. O espírito sempre estará ligado ao seu corpo até desencarnar. São casos de subjugação que você permite pelo seu pensar, pelo seu falar e pelo seu agir. Mas num grau muito elevado, aliás, no mais elevado. Agora, nós vamos ver as citações nos evangelhos de Jesus sobre possessão. Como compreender, sem a fantasia dessas religiões dogmáticas aqui. Expulsão de demônio. Existe? Bom, primeiro, demônio não existe, né? Então, essa pergunta. Mas vamos lá. A expulsão de obsessor. Existe? 480 do Livro dos Espíritos. Se chamam por demônio espírito que subjuga, ok, espírito que subjuga existe. Mas esse espírito que subjuga será expulso quando sua influência for destruída. Muitos casos são destruídos lá no P3M, do Self, e das outras casas.
Depois, em Obras Póstumas, Kardec volta a esse tema e diz: exorcismo são cerimônias e fórmulas, são rituais que os maus espíritos riem, eles zombam desses rituais. Mas, se alguém tiver autoridade moral, vai atingir o objetivo, sem necessidade das fórmulas e cerimônias. Ao verem esses espíritos obsessores, ao verem que querem dominá-los, eles reagem e mostram força. As primeiras vezes eu me assustava nesse trabalho, que era um negócio meio pesado, meio... Mas, olha, dos 10 anos para cá ou mais, acho que esses espíritos todos já foram encaminhados para reencarnar em outro canto do universo, porque os casos de desobsessão que nós temos presenciado são mais leves, né? Não que sejam espíritos com moral elevada, mas não é mais aqueles negócios pesados que o cara vinha deformado, cheio de coisa, né? Me parece que esses já não estão mais na Terra. O homem de coração mais puro sempre vai vencer. Então, o bom de trabalhar em desobsessão é a obrigação que você tem que ter de manter uma vida mais reta possível. Porque senão você não vai fazer um bom trabalho. E o próprio plano espiritual depois acaba te tirando. Meios para combater, isso é o que mais importa nesse momento, né? Primeiro, não tem fórmulas milagrosas. A relação é mente a mente. Logo, se você está com um pensamento ruim, você vai ser obsidiado. Se você tiver com um pensamento bom, você vai ter a presença de bons espíritos. Por isso, Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá estarei. Não é que ele está ali, mas os bons espíritos enviados por ele estarão ali. Então, é preciso vigiar, e Jesus ensinou isso, orar e vigiar, para não se contaminar pelo mal. Olha porque ele recomendou vigiar, para não se contaminar pelo mal. É preciso substituir vícios. Adoro dar essa aula por virtudes, porque os vícios nos arrastam aos obsessores. E substituindo, nós nos distanciamos dele. Como podemos substituir vícios? Prática do Evangelho no lar. Já vou voltar aqui no Evangelho no lar. Preces, ao deitar, ao despertar, diante de um bom momento, prece sempre, não tem contraindicação. Buscar os bons espíritos sempre e olhar a todos como irmãos. Não como inveja, não como censura, não como raiva, como briga. Evangelho no lar. O que eu já ouvi mais de uma vez nos trabalhos de desobsessão. A pessoa faz evangelho no lar e depois liga a televisão num dos programas de qualidade duvidosa, para ser bem amoroso aqui. Vai assistir um filme que tem matança, um filme de cenas de sexo absurdas, um filme de briga de poder, ou vai ler um livro com esses conteúdos. Ou acaba o evangelho no lar, começa a discutir um cônjuge com o outro, ou com os filhos, ou os filhos com os pais, por qualquer coisa. Então, o que acontece quando você faz o evangelho no lar? O teu lar vai ficar harmonizado. Bons espíritos vão jogar fluidos ali na contraparte daquilo que nós também estamos jogando. Nós estamos colocando os nossos fluidos materiais e o plano espiritual que se interessa pelo nosso lar, por nós, por nossos familiares, também vão despejar esses fluidos.
o lar fica harmônico. Aí você acaba o evangelho, vai entrar numa discussão acalorada, destruiu tudo que foi construído. E aí a pessoa passa no plantão, e o plantonista pega a ficha que vem do colegiado e diz, precisa fazer evangelho no lar. Claro que não vai se escrever na ficha a particularidade, que faz de fato, mas que desmonta tudo o que foi feito por discussões, por maus pensamentos e etc. Então o plantonista fala, precisa fazer evangelho lá, mas eu faço. E como você faz? E a pessoa descreve que faz direitinho. Mas ela precisa pensar. Por que está mandando eu fazer? Não é o problema do evangelho. O problema é o depois do evangelho. Então, fico alerta. Naquela época, na Judéia, haviam muitos obsedados. Mas hoje também há muitos, viu? No mundo. Os evangelhos relatam muitos casos curados por Jesus. Não se trata de milagre, mas daquilo que Kardec já botou aqui atrás. Onde ele botou aqui? Aqui. O homem de coração mais puro, de força moral, realiza a desobsessão. Então, não é milagre, é força moral. Imagina uma casa espírita, o grupo lá trabalhando pela desobsessão, e o obsessor vira e fala, chefe, você é aqui? Eu estava num trabalho assim. A pessoa do meu lado, o obsessor virou para ela e disse, chefe, você é aqui? Os outros da roda ela não reconheceu, então não era do mesmo time ali. Então isso mostra que nós já erramos, mas que agora estamos num caminho de luz, de paz, de amor. E a saída desse meu amigo foi, vem para o meu lado, eu também mudei. Ficou mais fácil a doutrinação. Então, é amor. Se a roda não tem amor, se os trabalhadores ali, os colaboradores, não têm a moral necessária, que a nossa moral não é lá também, a do Chico, né? Mas se não tem a moral necessária, vira bagunça. Então, todos nós precisamos estar sempre atentos com tudo, para não cair nessas malhas, principalmente os trabalhadores de desobsessão. No Evangelho, lá em Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37, trata do possesso de Cafarnaum. Então, na sinagoga, um homem possesso gritou para Jesus, né? Que queres de nós, Jesus? Vieste para arruinar-nos, acabar com a obsessão. Sei quem tu és, o Santo de Deus. O Cristo eleito por Deus para governar a terra. Jesus disse, cala-te e saia dele. Olha a moral. E o demônio saiu. Nós levamos alguns minutinhos falando com as entidades espirituais, porque a nossa moral não é de Jesus. Todos se espantaram. Ele, Jesus, dá ordens aos espíritos impuros com autoridade e poder. E esses espíritos impuros saem. Para os fariseus, o obsedado era possuído pelo demônio. E disseram, Jesus, né, aqui o príncipe que eles se referem é Jesus. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mateus, capítulo 9, versículos 34, e eu pulei aqui. Bom, tudo bem, depois eu conserto.
Então, eles chamaram Jesus de príncipe dos demônios. Por isso, ele expulsou o demônio que ali estava. Só que, hoje em dia, teólogos e religiosos pensam que a doutrina espírita é assim, que ela trata com os demônios, os capetas, os cramunhões. Não, são espíritos com moral inferior. E eles estão errados de nos julgar, como os fariseus estavam errados de julgar Jesus. Jesus disse aos fariseus: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá seu reinado? Porque Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. E aqui ele está dizendo: esse reinado vai acabar. Na própria linguagem dos fariseus. Os possessos gadarenos. Gadarenos era uma tribo. Alguns livros dizem cidade, povo, mas era uma tribo. Está registrado em Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Ao chegar aos gadarenos, 2 endemoniados saíram do túmulo e vieram ferozes contra Jesus. Esses endemoniados, eles viviam andando por ali, assustando as pessoas, afastando as pessoas ali do cemitério onde eles estavam. E gritaram para Jesus: que quer de nós, Filho de Deus? Vieste antes do tempo. Quer dizer, eles já sabiam que um dia provas e expiações acabaria. Eles têm muito conhecimento no plano inferior, apenas usam para o mal. E disseram ainda: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos, que havia ali perto uma manada de porcos. Jesus disse: ide. Assim registra Mateus. Logo, aquela manada se agitou, ficou atrapalhada e se precipitou do alto de um precipício, e todos os porcos morreram nas águas. Por que essa lição? Porque tem algumas coisas que vamos conversar. Primeiro, Gênesis capítulo 15, item 34. Kardec contesta a presença de um grande rebanho de porcos entre os gadarenos que não comiam carne de porco. Então ele diz: pouco provável que havia porcos ali. Depois ele diz: um espírito mau não deixa de ser um espírito humano. É contra a lei da natureza um espírito humano habitar um corpo de um animal. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqueles espíritos obsessores não foram para dentro do corpo do porco. Podem ter assustado os porcos. Os animais têm visão do mundo espiritual. Ou, diz Kardec, ampliaram o assunto, que era muito comum naquele tempo, de ignorância e de superstição. Ou uma alegoria, uma classe imunda de certos espíritos, e eu não tenho culpa dos porcos. Então, Jesus, de fato, fez desobsessões, mas há umas coisas nessa lição que Kardec contesta e justifica por quê. Agora, o que o Espiritismo ensina? Sempre temos assistência espiritual. Precisamos saber qual assistência estamos atraindo, se é a superior, se é a inferior. Basta chamar o auxílio com pureza de coração e fé verdadeira. Daí seremos assistidos. Quanto mais elevados moralmente nós formos, melhor condição no trato com as adversidades. Como disse o Djalma, já não estou discutindo. Melhor condição no trato. Ele deu uma elevada de 2,5 milímetros moralmente e melhorou a sua condição. Processos obsessivos estão presentes onde andarmos, por onde andarmos. Podem dominar
Estão presentes por todo lugar. Kardec diz, os maus espíritos só se dirigem àqueles que podem dominar. Então, se você estiver fazendo a reforma, que o Djalma falou que está fazendo, e adquirir melhor condição, eles vão ver um crescimento moral e não vão te obsidiar. E para encerrar, Jesus ensina claramente para nós: orai e vigiai, e não passaremos por isso. Alguma pergunta? Ô, Mário, só uma correção. Estou tentando ainda, tá? Eu vejo luz. Eu vejo luz azul. Que é de equilíbrio. Gente, obsessão só tem quem quer. Sentiu qualquer coisa, tenta mudar por si mesmo. Não deu, pede ajuda. O selfie agora reabriu lá, ainda de uma maneira improvisada, mas já é uma ajuda. Sentiu qualquer necessidade, vá que a assistência virá. Se você tiver vontade de coração, Jesus nos disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a verdade, de todo o teu coração. É isso. Se você quiser ajuda de coração, você terá. E esses atendimentos do self são tão, como eu falo, são tão eficientes como nas formas anteriores. Porque os médiuns estão doando o melhor de si e o plano espiritual também está doando para os assistidos. Então, o efeito é o mesmo. O passe é diferente? É diferente. A situação é diferente? É diferente. Mas os fluidos manipulados são os mesmos. Receberemos o que precisamos. Espero que tenham apagado o psiquismo aí. Não existe espírito inferior e espírito superior. Diabo, demônio, não existe. São espíritos sofredores. Também não existe possessão. Eu lembrei de um caso que é muito emblemático, acho que é bom falar. Bezerra de Menezes tinha um filho que vivia em simbiose com um espírito. O que é simbiose? Eu não conhecia do lado do mal, conheci quando lá na federação me pediram para preparar esse tema. Eu conheci a simbiose do Chico com Emmanuel, que quando nós visitamos lá, tinha uma foto mediúnica, né? Uma pintura, da simbiose do Chico com Emmanuel. Auras entrelaçadas, eu achei aquilo tão sublime. Mas também entrelaça na dor e no sofrimento. E Bezerra tinha um filho dementado, era considerado dementado. Tanto que ele faz uma obra maravilhosa, que também foi trabalho lá nos expositores lá da Federação. Loucura sobre o Novo Prisma. E um dia a entidade se manifesta, ele vai atrás da entidade, e a entidade se manifesta. E diz a ele, se vocês separarem, nós dois, ele morre. Tamanha dependência que nós temos um do outro. Bezerra não desistiu. No outro trabalho, Bezerra conversa de novo com a entidade. E no outro, e no outro. Bezerra se apoia muito em Maria, né? Então, o amor que ele desenvolveu é na linha de Maria.
Não sei quantas vezes depois, a mesma conversa, o Espírito disse: aprendi um pouco do que é amar o obsessor. Eu achava que o amava e ele que me amava, mas nós não nos amamos. Nós nos consumimos. O Senhor me mostrou o que é o amor ao seu filho, que mesmo que a morte chegue, o Senhor quer encaminhá-lo para um lado de luz. Então, o Senhor, tendo certeza que ele vai desencarnar, hoje eu aceito o seu convite e vou seguir com esses espíritos de luz aqui. E a entidade seguiu, terminaram os trabalhos, era a FEB, ficava no Rio de Janeiro, hoje fica em Brasília. E Bezerra foi para casa. Quando foi abrir a porta para entrar, a esposa disse: corra, corra, teu filho está lúcido, mas acho que o plano espiritual sustentou o filho para que eles pudessem se abraçar e dizer palavras de amor do pai para o filho e do filho para o pai. E desencarnou. Então, obsessão é um campo muito vasto. O mundo está doente por obsessão. As pessoas são obcecadas por tudo que não precisariam ser. No livro Eclesiastes, Salomão tem uma parte que diz: se o homem soubesse que o trabalho é só para se alimentar e para ter onde morar, ele não perderia tempo criando enfermidades futuras. Salomão, hein? Então, cuidem-se, não se apeguem exageradamente às coisas e vigiem pensamentos, as palavras. A palavra atrai muito a vibração, para não cairmos nessas malhas. Eu falo tudo isso e passei um processo obsessivo recente, muito duro, nessa época de pandemia, porque o plano inferior não queria, e eu estava fazendo muitas atividades. Não queria, dei alguma brecha, eu não sei qual, porque se eu soubesse não daria. Passei mal. Nem fui a um trabalho do nosso, que era virtual, sobre sessão. Minha cabeça parecia que ia explodir de tanto envolvimento. Evangelho, 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 evangelho. Pedi ajuda no grupo. E evangelho, 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 evangelho. Não caiam nessas armadilhas. Se não tiverem pergunta, eu vou entregar a aula para a Mônica. Obrigado a todos. Uma pergunta a mais, então? Vamos continuar estudando, porque é o estudo que nos fortalece, e esses livros que nos instruem tanto, né, para que nós possamos ter pelo menos um pouquinho de dica de ver qual é o caminho que nós estamos deixando levar e quais são as armadilhas que nos prendem aí. Né? Então, vamos vendo, né, a importância dessa moral que Jesus tinha, e que por isso que que o Mário falou, né, que a palavra doutrinador não é a mais adequada, né, porque não estamos doutrinando ninguém, a gente não doutrina nem a nós mesmos, né, quanto mais um outro. Mas costumamos falar assim, de esclarecedor. E não são as palavras que vão tocar aquele coração. Claro que palavras bem ditas, bem colocadas, são facilitadoras. Mas se aquela palavra não vier com a verdade, com amor, com sentimento, não vai. E mesmo que alguns
tenham todo esse amor, mas se nós não tivermos essa superioridade moral, nós não conseguiremos atingir aquele irmãozinho necessitado, dependendo, né, do estágio que ele se encontra. Então, nos trabalhos, né, dessa assistência, o que acontece? Vão vir aqueles espíritos que o grupo vai ser capaz de trabalhar. Então, se nós queremos, né, por isso que o curso mediúnico tem né, todo esse conteúdo que tem que estar pautado no Evangelho, porque vai ser com o nosso empenho em querer realmente desenvolver essa nossa capacidade de amar, de compreender, para que possamos contribuir cada vez mais com Jesus para auxiliar esses irmãozinhos, porque nós somos os mais auxiliados, né, percebendo o quanto tem de sofrimento ainda pelo orgulho, pela teimosia. Então, essa lição que abriu hoje, né, a leitura da aula, quer dizer, quantos detalhezinhos ali, se não são bem compreendidos, nos levam a um estado de desequilíbrio e, consequentemente, a nos sintonizarmos com esses irmãozinhos ainda infelizes, ignorantes, e aí somamos as dores, somamos as queixas, e acaba virando uma bola de neve. Então, os livros do André Luiz também mostram tanto, não é? Principalmente o Libertação, como se dá esse caso, né, das obsessões, mas como, apesar de tudo isso, o plano espiritual está sempre tão presente, tentando nos auxiliar. Então, é muito bom, né, podermos estudar e nos fortalecer. Deixa eu falar uma coisa. Fale. A pessoa dizia que não tinha mediunidade nenhuma e trabalha com desobsessão hoje. A outra diz que não sabe falar. Olha, eu sempre conto para todos, no curso mediúnico, que fala que não houve nada, que não sei o quê, que uma ocasião, numa aula, você me disse que tinha um cara com megafone aqui, daqueles de pamonha, 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 e eu não estou ouvindo nada. Quando eu estava na federação, eu fazia com a minha irmã e com a minha prima, na federação são 150 alunos no curso mediúnico. Então, você faz aqueles grupinhos de 8 e fica ali, do começo ao fim, é sempre aquele grupo com um coordenador. E também eu ficava lá, não estou ouvindo nada, não estou vendo nada. Aí, no fim, a minha irmã ficava assim, a Simone me cutucava de um lado, a Adriana do outro, assim, pelo amor de Deus, fala que nós estamos aguentando de segurar, porque você não fala, eles querem vir para cima da gente, tem que ser você. Então, é essa coisa da confiança, né, que nós precisamos ter. Mas a gente vai desenvolvendo e vamos por aí afora. Então, tem uma pergunta, podemos encerrar. Hoje foi oficial do curso, a nossa última aula. Então, semana que vem, teremos uma aula extra, que nessa aula, além dos alunos, todos os trabalhadores, os colaboradores da casa também estão sendo convocados, porque a Marilene, né, que é colaboradora aqui da casa, e a Arlete, que é da federação, vão trazer para nós um trabalho do federativo, né, da federação ali, em relação à abordagem que nós devemos ter agora nessa volta da pandemia. Como abordar esses corações sofridos, porque tem muita necessidade. Então, temos que estar com o coração muito aberto. Então, isso é diretamente a nós, né? Esses aprendizes do Evangelho, como colocar em prática esse amor, essa compreensão, esse acolhimento. Então, teremos, né, esse encontro na semana que vem, que vai ser muito proveitoso também, claro, para os colaboradores, alguns alunos já são colaboradores, mas aqueles que não são, já estarem cientes desse papel, né, de acolher, como foi falado no começo, né, que o Mário disse, que meus pais falaram, de falar, não são as palavras bonitas, mas é o acolhimento, é a doçura, é o aconchego,
porque afinal de contas, aquele que está lá na frente está sendo o representante de Jesus. Então, se somos trabalhadores de Jesus, qual que tem que ser o olhar? De amor, de aconchego, de carinho, e não de reprovação, não de medo, não é? Então, vamos ouvir, é sempre bom, né, essa reciclagem dessas orientações. Então, na próxima semana, estaremos reunidos num grupo bem grande, né, para esse encontro. Deixa eu só falar uma coisa, só voltando aqui, a gente está falando da sintonia, que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Você pode se sintonizar com os espíritos do bem, através da oração, dos bons pensamentos, das boas palavras, ou então com esses que se ligam a nós, porque estão muito próximos, atrai fácil. Então, somos nós que somos os responsáveis, e a gente já sabe de tudo isso. Eles não estão longe, estão aqui, são dimensões, né? Você pensou, você está ligado. Então, e a oração ajuda demais, não é? E que eu falo que a oração, que a prece é como num dia muito frio e a gente está na sombra. Quando você ora, que você vai para o sol, que você sai para o sol, é aquilo que você recebe de Jesus, são os raios de amor que chegam através da oração. Você foi buscar e ele te devolve. E assim, eu falo que é que nem um dia frio. Você está lá e saiu para o sol. Aí aqueles raios do sol te aquecem. A oração é a mesma coisa, a prece. Por isso que alimenta o tempo todo quando a gente está ligado a ele. É isso. Então, vamos, Fátima, agradecendo, Mário, obrigada por estar aqui, dividindo, né, conosco todos esses ensinamentos tão maravilhosos. Vamos, Fátima. Valéria, você nos conduz agora? A Eneida vai fazer, né, as vibrações hoje? Isso. Então, nós vamos novamente ligando nossos pensamentos a Jesus, abrindo os nossos corações, as nossas mentes. E é assim que nós vamos acompanhando a nossa companheira Eneida nas vibrações da noite de hoje. E assim, vamos vibrar, dando os nossos melhores pensamentos e sentimentos, que o plano espiritual de luz, os mensageiros de Jesus, possam destinar essas vibrações em todos os locais que haja necessidade. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, que o amor de Jesus Cristo possa adentrar em todos os lares, trazendo acolhimento, esperança, fortalecimento, e que todas as pessoas, todos os nossos irmãos, possam desenvolver o sentimento de humanidade, de empatia com o próximo, e, acima de tudo, a certeza de que somos todos iguais. Vamos vibrar por cada leito de dor que a saúde para essas pessoas chegue até elas através de grupos de acolhimento, como o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, e cada pessoa possa receber a sua saúde de volta, vibrar também paciência e resignação a cada pessoa que cuida dos doentes. Vamos vibrar esperança, luz para as nossas crianças abandonadas nas ruas, também aquelas pessoas que gostariam verdadeiramente de acolher uma criança em seu lar, que ela possa conseguir adotar uma criança e tirá-la de sofrimentos.
Vamos vibrar luz, fortalecimento aos nossos idosos em casas de repousos e também em lares, onde de repente não haja compreensão. Cada pessoa que se propõe a cuidar desses idosos possa ter a paciência e a bondade de Jesus em seus corações. Vamos vibrar por todos nós, pela casa que nos acolhe, o Self, que possamos nos manter firmes no propósito de nos melhorarmos e auxiliarmos em todos os assistidos, através do plano espiritual, nos colocarmos à disposição para que eles façam esse trabalho maravilhoso. Vibrar para que o Evangelho de Jesus e os seus ensinamentos possa adentrar em todos os lares, trazendo esperança, harmonia e luz. Que assim seja. E agradecidos por mais essa oportunidade, por mais essa noite de aprendizado, nós vamos humildemente depositando aos pés de Jesus a prece que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos.